Olá, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas à primeira live Café FolkCom da Rede de Estudos e Pesquisa em Folk Comunicação. A iniciativa tem como objetivo promover o pensamento e os estudos folk comunicacionais a partir de diversas temáticas e também aproximar pesquisadores e pesquisadoras da área e atrair novos e novas estudiosos e estudiosas. O primeiro Café FolkCom, cuja temática é para entender a folk comunicação, busca contextualizar a história e o desenvolvimento das pesquisas em folk comunicação. Por ordem de participação neste primeiro encontro, temos o presidente da rede FolkCom, o professor doutor Guilherme Fernandes, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Também da diretora científica da rede, a professora doutora Cristina Schmidt, da Universidade de Mogi das Cruzes, e ainda do professor doutor Antônio Holdfeld, professor da Universidade Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e ele é também diretor internacional da rede. Eu sou Elmo Ricardo e você também pode participar neste encontro com a gente. Se está aqui no Zoom, deixe um comentário no bate-papo. Tenho uma pergunta para que no final das 3 apresentações possamos dar ordem a quem vai participar e assim ligar o seu microfone. Ou ainda, envie comentários no Facebook ou no Instagram. A professora e os professores terão aproximadamente entre 10 e 15 minutos de fala e logo depois o debate será aberto ao público. Obrigado desde já pela presença. Professor Guilherme, a palavra é sua. Uma boa noite. Obrigado, Elmano. Queria agradecer a presença de todos aqui, especialmente dos meus colegas, o professor Antônio Holdfeld e a professora Cristina Schmidt, né, que vão contribuir com este debate aqui, né, que a gente tem o intuito de entender a folcomunicação. Eu queria fazer uma exposição, né, a partir de 4 momentos, né, que eu considero que a gente pode dividir, né, tanto a pesquisa em folcomunicação como o interesse pela folcomunicação em 4 momentos. Né? O primeiro momento que eu quero destacar, né, é a folcomunicação nas décadas de 1960 e 1970. Né? Então, vamos começar pelo início. Né? A folcomunicação, né, é uma disciplina brasileira criada, uma disciplina, né, uma teoria da comunicação brasileira criada pelo Luiz Beltrão. Né? Então, quem é Luiz Beltrão? Né? Luiz Beltrão é o pioneiro, né, das ciências da comunicação no Brasil. Né? Por que ele é o pioneiro? Porque ele foi o primeiro doutor em comunicação aqui no Brasil. Né? Ele criou o primeiro instituto de pesquisa de comunicação no Brasil, o INCIFORM, né? E fruto do trabalho do INCIFORM também criou a primeira revista, né, científica da nossa área, que foi a Comunicação em Problemas. Eu chego nisso para dizer que foi na revista Comunicação e Problemas, na edição número 1, no ano de 1965, né, que a gente tem a publicação de um artigo que é considerado a gênese, né, da folcomunicação, que trata do artigo ex-voto como veículo de comunicação jornalística. Né? Nesse artigo, o Luiz Beltrão, né, que antes de se tornar professor, ele atuou como jornalista na imprensa de Pernambuco, né? Também chegou a atuar em algumas agências de notícias internacionais, ou seja, ele estava ligado, né, com a grande imprensa, com a grande mídia. Né? E ele foi perceber que não era somente por esses meios, né, que ele chamou de meios ortodoxos, né, o que seria, né, a grande imprensa, os jornais impressos, as rádios, a televisão, né, que estava surgindo naquele momento, cinema, enfim, que não eram só através desses meios que se passava uma comunicação. Né? E ele percebeu que através do ex-voto, né, era possível ver anseios e determinações de alguns grupos sociais, né, e que esses anseios destes grupos sociais não estavam representados pela grande mídia. Né? A princípio, ele não deu um nome específico,
né, para esse tipo de estudos, né, e posteriormente, né, 2 anos depois, em 1967, quando ele foi fazer a defesa da tese, ele dominou este fenômeno de focomunicação, né, apontando que o processo de comunicação cultural, né, era dividido em dois sistemas, né, o sistema da focomunicação e o sistema da comunicação social. Né? Então, nesse sistema da comunicação, ele foi indicar diversas formas, né? Como diversos grupos populares conseguiam se informar, transmitir a informação, né? Tanto de ideias e de fatos, como também manifestar a sua opinião. Então, ele indicou alguns canais, né? Como a literatura de cordel, o almanaque, o mamulengo, o artesanato, no sentido opinativo, né, o processo de malhação de Judas, enfim, a Serra dos Velhos, né, o próprio Carnaval. Né? Então, ele foi indicar esses meios, né, de informação, né, que são ligados direto ou indiretamente ao folclore. Né? Lembrando que o conceito de folclore ele pode ser um conceito um pouco polêmico, né? E também um conceito que admite muitas interpretações, né? Mas o Beltrão utilizava como conceito de folclore o conceito do Edson Carneiro, né? Que é um baiano que foi radicado no Rio durante muitos anos, né, que na década de 70, né, de 70 não, desculpe, na década de 50, né, promoveu entre os folcloristas, né, e os estudiosos do folclore, né, uma espécie de modificação de entendimento do fenômeno folclórico, né, a partir do processo dinâmico. Ou seja, para o Edson Carneiro, o folclore não era estático, né, e sim dinâmico, com modificações advindas, né, a partir do sentir e do fazer das classes populares. Né? Ou seja, o povo estava sempre reinventando e transformando as suas tradições, né? E ele entendia isso como uma característica fundamental do folclore, que nada tinha de estático. Né? Então, a pesquisa sobre folcomunicação nessas duas décadas, né, na década de 60 até a década de 70, ela estava centralizada, digamos assim, nesses processos rudimentares. Né? A preocupação, né, de quem estudava a comunicação nessa época, né, que a partir, né, do pioneirismo do Luiz Beltrão abriu margens para outros pesquisadores. Né? Então, além do Luiz Beltrão, fizeram parte dessa primeira geração, né, os professores José Marques de Mello e Roberto Benjamin, né, que foram alunos de Luiz Beltrão, né, o professor Roberto Benjamin com atuação no Pernambuco e o professor Marcos de Mello com atuação em São Paulo, né, ficaram responsáveis, né, por difundir, né, as ideias do Beltrão no âmbito da comunicação. Né? E eu ainda posso destacar como pertencente a essa primeira geração, né, com uma atuação a partir dos anos 70, né, o professor Oswaldo Trigueiro, né, que junto com o professor Roberto Benjamin realizaram algumas pesquisas no estado da Paraíba. Né? Trigueiro também conviveu com Beltrão, né? Participou de alguns eventos com ele neste período da década de 70. Né? A gente passa, né, isso bastante resumidamente, por um segundo momento, né, que já é a comunicação nas décadas de 80 e 90. Qual que é a grande modificação, né, que a gente tem na percepção da comunicação dos anos 60 e 70 para os anos 80 e 90, que é a percepção da comunicação dos marginalizados. Né? Em 1980, o Luiz Beltrão lançou, né, um segundo livro. Né? O primeiro livro ele tinha lançado em 71, que é o Comunicação e Folclore, né, que contém a parte empírica da tese.
e em 80 ele lança o segundo livro, que é Folk Comunicação, a Comunicação dos Marginalizados. Né? Este é o primeiro livro que o termo Folk Comunicação, né, de fato, é incorporado no título. Né? E nesse livro, o Beltrão amplia a audiência da Folk Comunicação ao conceber esses grupos marginalizados. Marginalizado é outro termo também que admite múltiplas interpretações, né, mas por marginalizado, o Beltrão tinha o entendimento do Robert Park, né, do indivíduo marginal, que é aquele indivíduo que está à margem de duas culturas, né, a cultura própria do seu grupo e a cultura dominante, e recebe influências, né, de ambas as culturas. Né? E a partir dessa noção de marginalizado, o Luiz Beltrão pensa a audiência folk, né, como uma audiência de grupos marginalizados, né, e estabeleceu três grandes grupos, né, os grupos urbanos marginalizados, os grupos rurais marginalizados e os grupos culturalmente marginalizados. Né. Este último grupo, por sua vez, foi subdividido em três outros grupos, né, que é o grupo messiânico, o grupo político-ativista e o grupo erótico-pornográfico. Né. Mas é importante notar que ainda nessa obra de 1980, o Luiz Beltrão concebe a folk comunicação eminentemente como processo horizontal e artesanal. Né? Mas essa ampliação, né, ela vai se dar ainda na década de 80, sobretudo com alguns trabalhos empíricos, né, que começam a fazer a aproximação da folk comunicação com a cultura de massa, né, ampliando um pouco o leque de atuação da folk comunicação. Né? O pioneiro nesse tipo de trabalho, né, foi o professor Roberto Benjamin, né, a princípio com pesquisa envolvendo o carnaval, né, e a cultura de massa, a influência que a cultura de massa exercia no carnaval, né, e posteriormente orientou, né, algumas dissertações. Né? Eu queria destacar três dissertações que foram orientadas pelo professor Roberto Benjamin na década de 80, que cada uma dessas dissertações trabalhava basicamente com uma dessas vertentes da folk comunicação. Né? A gente tem, por exemplo, a dissertação do Edival Marinho Araújo, né, que é intitulada O Folguedo Popular como Veículo de Comunicação Rural, né, um estudo de um grupo de cavalo marinho, ou seja, essa dissertação, né, trabalhou especificamente esse processo horizontal e artesanal, ou seja, a visão, né, mais clássica da folk comunicação, que foi perceber, né, esse veículo eminentemente popular, que é o folguedo popular. Mas a gente tem estudos, por exemplo, como o de Luiz Custódio da Silva, que é a influência na dinâmica cultural das cantorias no estado da Paraíba. Né? Ou seja, ele também pega algo que é eminentemente popular, né, que seria a cantoria, né, mas ele analisa essa cantoria a partir da influência de um veículo midiático que é o rádio. Né? E também a gente tem a dissertação do Oswaldo Trigueiro, que é a TV do Globo em duas comunidades rurais da Paraíba, que aí já é o foco, né, já é como este veículo de massa, né, que seria a TV Globo, né, atua, né, em comunidades rurais da Paraíba. Né? E nessa dissertação do Trigueiro, que também é absolutamente pioneira, né, nos estudos de recepção, né, na perspectiva dos usos sociais do meio, né, pelo fato do Trigueiro ter antecipado, né, à época, as principais conclusões, né, de Martim Barbeiro sobre os meios e as mediações. Né? E ainda na década de 80, o professor Joseph Luiten, né, quando ele foi convidado para escrever sobre sistemas de comunicação popular, né, além de destacar, né, os veículos eminentemente populares, já apontava também a presença dos veículos de massa. Né? Nessa época, né, tanto no Nordeste como no Sudeste, né, sobretudo na Universidade Metodista de São Paulo e na USP, né, diversas
dissertações e teses foram defendidas, né, trabalhando com a folcomunicação. Né? Só que nessa época, apesar da folcomunicação, né, e da teoria de Luiz Beltrão fazer presente no corpo do trabalho, né, a gente percebe que a palavra, né, o termo folcomunicação, ele não ocupa nenhum dos títulos. Né? Isso vai começar a modificar a partir da terceira fase, né, da folcomunicação, que eu coloquei, que é a década de 2000 e de 2010. Só que para a folcomunicação, os anos 2000, na verdade, eles começaram em 1998, né, com a criação da primeira Conferência Brasileira de Folcomunicação na Universidade Metodista de São Paulo, né, em 1998, né, fruto, né, de um trabalho da Cátedra Unesco de Comunicação para o Desenvolvimento Regional, né, que o professor Marques criou em 1996. Né, e um dos objetivos dessa cátedra era a formação de redes associadas de pesquisa acadêmica. Né? E logo no primeiro FolkCon, né, ele já sugeriu a criação de uma rede de pesquisa. Essa rede de pesquisa, ela inicialmente começou a trabalhar com alguns projetos, né, como, por exemplo, a análise comparativa do carnaval, né, no ano de 2001 sobre as festas populares, né, no ano de 2002, né, sobre a imprensa do povo, né, e eis que em 2002 foi criada, né, a Rede Brasileira de Estudos e Pesquisa em Folcomunicação, né, já como uma entidade civil, cujo o primeiro registro é de 2004, né, e a Rede FolkCon, junto com a cátedra, né, fomentaram esses eventos neste período. Né? E para finalizar, né, já que eu estou estourado no tempo, né, a última fase, né, que seria, né, a partir de 2010, né, ou seja, né, essa última década, né, é marcada pelo fato da Rede FolkCon assumir, de fato, a Conferência Brasileira de Folcomunicação, né, que nos primeiros anos era, de fato, promovida pela cátedra. Né? Com isso, eu queria encerrar, né, destacando esses 4 momentos, né, e depois eu retorno para os debates. Obrigado pela atenção de todos. Obrigado, professor Guilherme, pelas suas palavras e pela apresentação. E, bem, como vocês sabem, essa é a live Café FolkCon. Você que está aqui está em casa, não deixe de participar. Coloque o comentário no bate-papo tem uma pergunta para que no final das 3 apresentações possamos dar uma ordem de quem que vai participar primeiro e ter seu microfone ligado. Ou, se você acompanha pelo Facebook ou pelo Instagram, mande a sua pergunta por lá. Então, passamos a palavra à professora doutora Cristina Schmidt e também diretora científica da rede. Professora, boa noite. Opa! Boa noite a todos. Fico feliz por essa iniciativa da Rede FolkCon. Achei brilhante a ideia do café FolkCon. E para a gente estabelecer aí um diálogo, né? Montar essa rede FolkCon por essas vias digitais, né? E fiquei muito lisonjeada de fazer parte do primeiro time, né, do primeiro café. Aí. Muito obrigada pelo convite. Gostei muito da temática e me fez lembrar esse vídeo aqui, ó. Oswaldo está aqui, Antônio está nesse vídeo, lembram disso? Que a Uninove fez, um colega nosso que participou da FolkCon por um tempo, o professor Carlos Aronchi. Ele fez uma série, né, Ver e Entender, e o primeiro tema que ele trabalhou foi folcomunicação. Então, assim, tem depoimentos nossos lá, tem do professor Oswaldo, do professor Mike de Mello, do Antônio, do professor Benjamin, do Sebastião Breguês, né? Eu até antes de entrar, de
aqui agora à tarde, eu estava revendo um pouco e matando a saudade, né, dos professores que não estão mais entre nós, né? E aí pensando como é que a gente ia conversar hoje aqui, né? E aí eu marquei alguns pontos, eu não montei um discurso propriamente, mas eu fiquei pensando, né? Para a gente entender a folk comunicação, o que seria importante a gente pensar, refletir e visualizar, né? Acho que primeiro, para entender a folk comunicação, é exatamente entender o que o Luiz Beltrão visualizou, né, como campo dessas comunicações, né, dessas folk comunicações. Então, primeiro entender onde ocorre essa comunicação. Então, ele percebeu que nesses grupos populares, não hegemônicos, né, que não participavam, inclusive não tinham mídias hegemônicas, eles tinham processos próprios e estabeleciam uma forma de comunicação que era peculiar a esses grupos. Mas, assim, também não era única, né? Assim como a comunicação de massa, a TV tem uma linguagem única, os grupos populares, eles não têm uma linguagem única. O que ele percebeu também é que diferentes grupos têm diferentes linguagens, em que, em alguns momentos, eles vão se relacionar, estabelecer algumas conexões, algumas redes, mas não necessariamente uma mesma fala, uma mesma mensagem, um mesmo processo de comunicação. Mas que todos os grupos têm, sim, uma forma, mecanismos e atores nesse processo. Bom, então, para entender a folk comunicação, eu preciso primeiro entender de quem nós estamos falando, desses grupos, né? E entender que esses grupos populares, eles estão no contexto da cultura como um todo, né? Nas vivências do cotidiano. Então, eles estão no campo, estão nas cidades, estão no mundo vivido, estão, né, no analógico, no digital, e nos centros religiosos, nos centros esportivos, enfim. Então, esses grupos, eles estão nesse contexto do cotidiano, né? Outra questão que eu pontuei é a importância da gente perceber que, mesmo sendo grupos específicos, por exemplo, a gente vê lá a procissão e a festa do Divino Espírito Santo em Mogi das Cruzes, ela repete em muitas cidades pelo país e pelo mundo, né, a festa do Divino. Mas mesmo sendo a mesma festa, ligada inicialmente a uma questão religiosa católica, elas aparecem de maneira diferente, né? Elas têm expressões diferentes, elas têm códigos diferentes, elas têm processos folk comunicacionais distintos, específicos daquela comunidade, né? Mas também tem pontos comuns que as unem, que as aproximam. Então, isso faz com que também ocorra uma rede de comunicação, uma rede de folk comunicação, que faz com que haja uma identidade específica, mas também uma identidade coletiva. Então, acho que é importante a gente pensar nisso, né? Nessa identidade, nessa percepção de que eu sou um grupo marginalizado, mas que eu também faço parte de um todo, né? Essas práticas, elas são práticas negociadas. Nesse vídeo aqui, o professor Oswaldo, ele fala muito claramente, ele fala de uma maneira muito bonita, até poética, né? Essa questão das práticas negociadas. E aí ele vai colocar, então, os atores que fazem parte dessas negociações, né? Então, quando eu estabeleço uma comunicação nesse campo da folk comunicação, ela não é uma comunicação unilateral. Então, eu negocio, eu faço um diálogo, eu estabeleço uma conversa, eu tenho vários processos de comunicação. Ela não é só a informação e a recepção, né? Então, ela tem vários estágios
de comunicação e de conversa, né? Então, essas práticas que são próprias aos grupos, então vão ter mediadores nesses processos, né? Esses atores de folkcom, ou líderes de opinião, como chamam, ou como ativistas, como a gente vai ver mais à frente, né? Então, esses atores eu posso entender como ativos e ativistas. O professor Trigueiro, ele também fala disso. Ele fala que em momento algum esses processos e esses agentes que fazem parte desses grupos, eles são passivos. Eles são o tempo todo ativos, mas eles têm duas possibilidades de serem ativos, né? Ativos ou ativistas, né? Então, ativos enquanto criadores, codificadores, né? Produtores. E ativistas como decodificadores, divulgadores. Então, assim, os ativos, eles estão engajados nesse processo original da festa. É o festeiro, é o artesão, né? E o ativista, ele também pode ser um artesão, mas ele vai além disso. Ele estabelece um diálogo, ele vai além. Então, ele está engajado no contexto, mas ele também atua em outras esferas externas a esse processo, né? Uma outra coisa que eu pontuei como importante para a gente pensar, né? A questão da comunicação mediada, desses atores dentro do processo, dessas ações que são articuladas, né? Então, essas ações, elas giram, então, processos, né? Com mensagens e com meios, né? E aí vão surgir mais termos que a gente foi colocando, né? Então, tem o líder de opinião ou líder de folk, aí nessas mensagens e nesses meios a gente vai então encontrar o conceito de folk mídia, e aí pensando já na questão da divulgação, folk marketing. Então esses processos, eles vão gerando uma criação, uma produção, mensagens, meios, e eles vão então atender esses processos, tanto os receptores do próprio grupo, né, intrínsecos, né, esse grupo e esses receptores intrínsecos, quanto a receptores extrínsecos, né, que estão fora dos grupos de origem, vamos chamar assim. E aí, para falar desses receptores extrínsecos, né, que estão fora, né, o professor Roberto Benjamin falava muito da apropriação midiática, né, que muitas dessas mensagens, né, dessas folk comunicações, dessas produções, elas acabavam sendo apropriadas pelos meios de massa, né? E aí, esses meios de massa, então, faziam a sua releitura e apresentavam ou por uma novela, ou por uma fotografia, enfim, uma campanha política, né? E nos grupos intrínsecos, então, essa comunicação ela vai atender para que haja uma organização, uma percepção do próprio grupo. Então, e essa percepção ela pode gerar, né, resistência do grupo, porque ela vai entender quem ela é. Então, o processo de folk comunicação, ele serve para fazer com que a gente se entenda, para que os grupos se percebam, resistam, para que eles criem ações de militância, né? E para que criem processos econômicos, produtos econômicos. E aí, onde eles mesmos têm domínio desse processo. Então, esses foram alguns pontos que eu coloquei para a gente começar a pensar, né? Então, os grupos, a questão de que estão inseridos no campo da cultura, nessas vivências cotidianas, que podem ser folclóricas ou não, né? Mas entendendo se a gente entender o folclore como um saber que vem desses processos históricos, né? Desses saberes transmitidos, ok? Que eles estabelecem redes de comunicação
e que então tem esses atores que criam esse campo de mediação, que são ativos ou ativistas, que vão tanto dialogar, criar mecanismos de diálogo, né, com grupos intrínsecos, como uma divulgação para grupos extrínsecos. Eu acho que a gente pode parar por aí para refletir um pouco mais depois. Muito obrigado, professora Cristina, e com certeza com grande gosto, né, que a gente recebe por aqui também. Então, vamos direto ao nosso último convidado, o diretor internacional da rede FolkCom, o professor Antônio Hofer. Boa noite, professor. Boa noite a todos, boa noite ao presidente Guilherme, à Cristina que antecedeu. Quero aqui muito especialmente saudar o professor Oswaldo, ao professor Severino. Eu fico com inveja de vocês, estão tudo de verão aqui, nós estamos aqui no sul, tudo encapotado, parou a chuva e a temperatura despencou horrivelmente aqui, está difícil. A professora Sueli, que ontem também eu tive o prazer de reencontrá-la na nossa encontro com a Intercom, a professora Maria Érica, né? E, enfim, queria dizer do professor Marcelo, que eu estou vendo aqui, e não vou falar de todos, porque nem todos eu conheço pessoalmente, e agradecer ao Elmano aí a mediação. Veja, salvo o fato de que a gente sabia que tinha um encontro hoje, nem a Cristina nem o Guilherme combinamos nada do que a gente ia falar. E eu acho que nós três vamos falar exatamente a mesma história sobre três perspectivas que não são diferentes, mas são paralelas e talvez fazem leituras diferentes. O professor Guilherme fez mais uma organização histórica, né? A professora Cristina começou a pensar alguns procedimentos, algumas categorias, ela foi mais didática, digamos assim, e eu quero fazer uma leitura talvez um pouco sociológica. Eu quero justamente partir do momento em que o professor Beltrão produz aquele artigo histórico que o professor Guilherme mencionou sobre o ex-voto, e que é o momento em que justamente ele está lá na faculdade, na Universidade Católica do Recife, criando o seu curso de jornalismo, criando o ISINFORM, que é o primeiro centro de pesquisa em comunicação, a revista, que é a primeira revista, né? Comunicação e Problemas, é a primeira publicação no Brasil que trabalha com a comunicação, e quero chamar, nós estamos na metade dos anos 60. E é isso que eu quero chamar a atenção. Na metade dos anos 60, nós estamos vivendo com um século de defasagem, o mesmo processo que os Estados Unidos e a Europa, sobretudo, haviam sofrido, que foi a industrialização, a migração rural, a urbanização e a massificação. São esses quatro processos na ordem. Primeiro, a industrialização. No caso europeu, foi a descoberta da eletricidade, em 1953, que possibilitou a Revolução Industrial. A partir daí, então, a industrialização massiva, por exemplo, a gente vai encontrar nos romances do Charles Dickens. Esse mesmo processo está ocorrendo em seguida nos Estados Unidos, e eu acho que a trilogia do John dos Passos, USA, documenta isso muito bem, no seu primeiro volume, principalmente. E isso, com 100 anos de atraso, está acontecendo aqui no Brasil, na América Latina, de um modo geral, decorrente, em parte, do final da Segunda Guerra Mundial. Os processos são muito lentos, depois daquela substituição de importações, se passou a fazer uma industrialização muito tênue no Brasil, ela se acelera, e a administração do Juscelino Kubitschek, na questão dos 50 anos em 5, então realmente dá um primeiro salto, digamos assim, de qualidade. E o que nós vamos ter é isso. Nós tínhamos uma paisagem que o francês Jacques Lambert havia chamado de os dois Brasis. O Brasil do litoral e o Brasil do interior. Uma paisagem tão separadamente que, quando nós temos o episódio de Canudos, o Euclides da Cunha vai fazer a cobertura, convidado pelo diretor proprietário do jornal Estado de São Paulo, na época ainda província de São Paulo. Ele vai fazer a cobertura ainda marcado por aquelas teorias higiênicas, de que o mestiço era um sujeito de segunda categoria, o branco era o sujeito inteligente, o mestiço não valia nada, é um cara incompetente, incapaz.
a lição de Euclides da Cunha foi tão profunda, e ele teve a humildade e a grandeza de reconhecer isso, que exatamente quando depois ele se fecha para escrever Os Sertões, ele acaba se celebrizando nesse livro exatamente uma frase que o Sarney diria exatamente o contrário, né? O sertanejo é, antes de tudo, um forte. E isso destruía aquela teoria preconceituosa, né, que vigia e que, diga-se de passagem, vige ainda hoje no Brasil. Basta ver o quanto o Brasil ainda é profundamente, né, problematizado em relação não só às etnias, né, mas também em relação a gêneros, né, e religiões, e hoje em dia política, crença ideológica, por aí afora. Mas, enfim, nos anos 60, o Brasil está sofrendo uma industrialização aceleradíssima, como todo o resto da América, insisto, né? Temos que pensar aí em Buenos Aires, por exemplo, né? E na Argentina, o Chile já havia sofrido por... Mas, enfim, os países maiores sofrem esse processo da industrialização, da migração rural. Ou seja, nós tínhamos 30% de habitantes urbanos e 70% rurais. Nós passamos, em menos de 50 anos, a termos exatamente o contrário, 30% de população rural e 70% de população urbana. E essa população que migra em busca de emprego, migra em busca de melhores condições de sobrevivência, na cidade, ela é considerada, talvez nem cidadão, né? Ele é um ente de segundo grau, ele é um desqualificado. É o que a gente tem muito claro na construção civil, né? O trabalhador da construção civil. Ele não sabe fazer nada, então ele vai ser trabalhador na construção civil. Quando é exatamente o contrário, ele sabe fazer tudo, por isso que ele vai para a construção civil, né? O engenheiro pode não saber, o chefe de obra pode não saber, mas ele sabe fazer. Mas ele é desqualificado, ele ganha menos porque ele, teoricamente, não tem a especialização. Essa imensa massa populacional que se move para as cidades, vai morar nas periferias, vai ser marginalizada, vai ser explorada, vai ser vilipendiada, ela vai constituir, de um lado, um processo do populismo que a gente conhece muito bem. Mas, do outro lado, o Beltrão teve esse sentimento muito inteligente, muito sensível, de se dar conta de que aqueles dois Brasis que eram geograficamente separados, de repente eles se misturaram num espaço que não era o espaço natural do grupo maior, mas que se tornava subjugado pelo grupo menor e se sentia, acabava assumindo aquela imagem do desqualificado, do menor, né, que o grupo menor lhe colocava, né, porque ele tinha o discurso, ele tinha o monopólio do discurso, né? E isso me parece que vai ser a coisa mais importante no surgimento desse estudo que o Beltrão faz. E o que ele vai propor? Ele vai buscar uma teoria americana, né? A teoria que junta os conceitos, a Cristina falou rapidamente agora, do duplo fluxo e do líder de opinião, do Lazarsfeld e do Beresson, né? Que é uma teoria que fazia um recorte para estudar um processo, mas o Beltrão vai contextualizar sociológica e historicamente esse processo, mostrando que em sociedades onde tem profundas desigualdades e distâncias sociais, né, para que esses dois mundos não fiquem isolados, há que ter uma mediação. E aquele conceito de comunicação, da mediação, que vinha lá do Ferdinand Tönnies, né, desde o final do século XIX europeu, ganha uma outra leitura também agora nesta perspectiva do Beltrão. Né? Ele vai mostrar exatamente que é preciso colocar em contato esses dois grupos. E isto só se dará através dessas mediações. Nesse sentido, é curioso, eu já fiz um artigo sobre isso, instigado pelo professor José Marques, na ocasião, nas relações entre o Paulo Freire e o Luiz Beltrão. Os dois são absolutamente contemporâneos e são conterrâneos. E o Paulo Freire tem um artigo publicado que aparece num livrinho, Educação e Comunicação, né, em que ele retoma um pouco o seu período do exílio, sobretudo, se eu não me engano, no Chile, no Peru, Bolívia,
em que ele vai dar aulas para os camponeses. E ele enfrenta esse problema, quer dizer, todo mundo quer dar aula para os camponeses e é lá para ensinar os camponeses. E ele se dá conta que não tem que ensinar os camponeses, ele vai ter que conversar com os camponeses. E ele escreve lá e se problematiza nisso. Como é que eu vou conversar com esses camponeses se eu vou me colocar num patamar superior a eles? Não tem como conversar. Ele diz, tem que equalizar, tem que colocar os dois nos mesmos níveis, que é o que a Cristina falou ainda há pouco. Mas ele não consegue ter a resposta. O processo dele é equalizador, o processo dele é aproximativo, mas ele não consegue pensar uma saída. E é curioso, eu escrevo, pelo menos é a minha ótica, né? Quem encontra essa saída é o Luiz Beltrão, com a teoria da Folk. Porque através dessas mediações, você vai conseguir fazer as aproximações. E há pouco tempo atrás, eu tive a oportunidade de acompanhar a formação no nosso programa de mestrado e de pós-doutorado de um colega, de um engenheiro que veio aqui do Departamento de Habitação da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, né, e que ele tinha esse grande problema, quer dizer, ele queria ser um engenheiro se colocando à disposição das populações marginalizadas da cidade, para quem a prefeitura faria um projeto de construção civil, né, de habitações populares. Mas ele tinha dificuldade de conversar com esse pessoal. E esse pessoal tinha dificuldade de conversar com eles, não se entendiam. E aí ele foi parar lá no nosso programa de comunicação e, junto com a professora Beatriz Dornelles, a gente acabou aproximando ele da teoria da Folk, e ele hoje é um dos nossos colegas aqui dentro da FolkCom, né? O Fernando. Exatamente por quê? Porque ele encontrou na Folk esta possibilidade de fazer as aproximações. Eu acho que isso é a coisa importante, né? Mas o Beltrão, nos anos 60, para não perder o fio da meada, ele vai enfrentar esse período dos dois Brasis em transformação. 20 anos depois, e não é por nada que o Guilherme faz essa diferença na periodização, né, nós já temos um Brasil diferente. Nós temos um Brasil crescentemente urbano, e se você avançar um pouco mais, quando o Guilherme diz, quando fazemos os primeiros encontros da Folk, é um outro Brasil. É esse Brasil dos 70% urbano e dos 30% rurais. E o Beltrão, de novo, tem essa sensibilidade de se dar conta que aquela formalização que ele havia visto num primeiro momento do Brasil dividido, ele agora tinha que ver de uma outra ótica, e é aí que ele vai começar a trabalhar com os grupos marginalizados no próprio espaço urbano. Porque, veja, na grande cidade, a gente pode pegar São Paulo, que me parece que é muito significativo. Tem a São Paulo, mas tem a São Paulo nordestina, tem a São Paulo japonesa, tem a São Paulo árabe, né? Tem as várias São Paulos. Elas se comunicam, elas têm canais, mas elas são muitas São Paulo. E então ele vai começar a pensar nesses diferentes grupos marginalizados que o Guilherme mencionou antes. Então, para mim, né, eu não estou contestando a periodização do Guilherme, por favor, eu estou pensando que, para mim, há dois grandes momentos, né, na teoria da Folk, que é aquele primeiro em que o Beltrão aplica corretamente, na percepção que ele tem, aquele Brasil dividido entre rural e urbano, e há um segundo momento onde, sem perder essa divisão, mas há uma outra questão que se sobrepõe, que é a questão no próprio espaço urbano, de novo, essas divisões, né, que são agora divisões sociais, se vocês quiserem, culturais, como o Beltrão diz em algum momento, né, e assim por diante. Nesse sentido, me parece que o Beltrão, que foi capaz de fazer esse movimento de atualização da teoria, ele deixou uma herança além da própria teoria, que é o fato da teoria ser um processo. A teoria não se coloca como uma coisa fechada, uma caixinha que você levanta e tira a fórmula e aplica. Não, é uma teoria em processo, ela vai se adaptando, ela vai percebendo fenômenos, alguns porque estão surgindo naquele momento, outros porque nós temos novas óticas para poderem ver fenômenos que já existiam um pouco antes e vão sendo gradualmente, então, entendidos. E eu acho que essa é talvez a grande vitalidade, a grande dinâmica, né, em relação à folk comunicação.
Evidente que o Luiz Beltrão deve muito, e eu estou terminando, Elman, deve muito ao fato de que o professor José Marques de Mello, primeiro através da Intercom, abraçou decididamente a FOLC como um dos tantos caminhos de pesquisa e criou o grupo e depois ajudou a criação da própria instituição e assim por diante. Mas sem diminuir o papel do Zé Marques, né, e do Oswaldo, e do Benjamin, enfim, de todos esses que começaram esse grupo, eu acho que também tem o mérito da própria teoria, porque ela é capaz realmente de se atualizar constantemente e nos trazer respostas para pensar o carnaval, para pensar os grupos que hoje nós temos de rap, para pensar as lendas urbanas que hoje tem dentro da internet mesmo, e eu diria até para pensar, como disse o presidente da Câmara no outro dia, esses lunáticos que andam lá por Brasília e por outros lugares. Nós também podemos examiná-los à luz da FOLC Comunicação. Né? Fica aqui, quem sabe, lá uma comunicação para a gente pensar no próximo congresso. Então, é apenas essa a minha intervenção. O Elman aqui já me deu sinal no meu tempo. Eu queria agradecer a oportunidade de participar mais uma vez destes encontros, neste aqui o primeiro, mas eu digo de reencontrar os colegas e, sobretudo, de rever assim, mesmo que eletronicamente, né, olhar para a cara do Oswaldo. O Severino se escondeu ali, mas antes eu consegui ver o Severino no início do nosso encontro aqui. A Maria Érica, que fazia tempo também que eu não via. É muito bom saber que, apesar de todas as dificuldades, a gente continua, né, com vitalidade a trabalhar e a se encontrar e trocar ideias e trazer novas questões aí para serem discutidas. Obrigado. Obrigado, professor, também pela sua participação. E essa é apenas a primeira live, com certeza. Eu não vou comentar, porque a vossa participação é autoinstrutiva e é riquíssima, já não preciso de comentários em cima do que vocês falaram. Então, vamos abrir aqui uma roda de 3 perguntas por vez e depois os professores podem responder à vontade. Quem quiser, inclusive, eu vou retomar. Coloque, por favor, suas perguntas no Facebook e no Instagram, para que a gente possa ver. E quem quiser falar aqui diretamente com o microfone para a gente ligar, basta só colocar no bate-papo "quero falar" ou "tem uma pergunta". Tá bem? O professor Guilherme, a professora Cristina e o professor Antônio com certeza vão responder. Se eles quiserem comentar alguma coisa a mais que não tenham comentado, por favor, fique à vontade. Mas eu tenho uma pergunta para os professores, já que ainda não há nenhuma pergunta por escrito ou ninguém ainda manifestou nenhum interesse de perguntar. Professores, é o seguinte, um desafio. Nesse tempo em que a gente discute várias questões como a questão decolonial ou questões da epistemologia do Sul, como Boaventura fala, como é que vocês veem esses vários discursos, também o discurso feminista, dentro da própria FOLC Comunicação, as questões, ou seja, dos quilombolas, as questões dos indígenas dentro da FOLC Comunicação? É uma primeira provocação. Eu espero que haja mais provocações aqui. O professor Oswaldo quiser também falar, o professor Severino, a professora Maria Érica. Temos aqui um participante que eu não conheço, o Felipe, a Genivalda, o João, a Adriana, o Flávio Santana, que está conosco aqui, a professora Júnia, o professor Fábio, o professor Marcelo, a professora Sâmia, o professor Francisco. Então, fiquem à vontade. Também tem uma participante chamada André Carine. Então, fiquem todos à vontade para perguntar. É só colocar a manifestação de pergunta, para a gente completar as 3 questões para os professores convidados dessa primeira live. Então, já que ainda não há nenhuma pergunta, vamos passar aqui essa primeira pergunta específica, como uma primeira ronda. Professor Guilherme, professor Antônio, professora Cristina, como é que a gente pode incorporar essas novas questões que estão agora à baila, não é? Sim, professora Cristina, pode ativar, professora. Acho que a professora Maria Érica queria fazer uma pergunta. Desculpe. Quer fazer, Érica? Pergunta? Não? Comenta. Okay. Ontem a gente conversava na live sobre
as consequências da Covid nas comunidades tradicionais, e a gente pôde também fazer o lançamento da última edição da RIF, onde a gente trabalha com as comunidades e povos tradicionais, né? E aí, quando nós começamos a dialogar para abrir a revista, enfim, uma dos nortes, né, para reflexão foi justamente pensar essa questão da decolonialidade, né, ou da descolonização, né, enfim, das epistemologias do Sul. Então, a gente começou a trazer essas reflexões. Nós gostaríamos que isso aparecesse mais num debate, né, mais nessa construção, assim como o professor, por exemplo, Antônio fez com Paulo Freire e Beltrão. A gente começou agora esse diálogo com essas teorias, porque a gente vê que a folk comunicação, ela, na verdade, ela vai auxiliar e complementar essa discussão e essa voz que é dada por meio dessa visão decolonial, né? A gente tem um pesquisador que já trouxe vários trabalhos para os congressos da FOC, que foi o Yuji Gushiken. Ele fez essas aproximações já em vários momentos. Então, onde ele vai trazendo esses grupos de folk, né, grupos populares, fazendo a leitura já com essas teorias. Então, eu acho que, assim, nós estamos muito próximos, nós estamos caminhando juntos, e a folk comunicação, nessa construção aí em processo, só tende agora a se aproximar disso, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, né? Professor Guilherme, professor Antônio, querem fazer algum comentário sobre essas questões? A revista foi um ótimo comentário e aproveitamos o espaço para mandar um grande abraço à professora Karina, que nos assiste pelo Instagram. Ela já mandou sua mensagem por lá. E também parabenizar o grande trabalho feito pela Revista Internacional de Folk Comunicação. Quem quiser pode, inclusive, visitar a nossa página da Rede Folkcom, redefolkcom.org, e lá vai ter o acesso à revista gratuitamente e conhecer mais sobre essa revista e essas temáticas decoloniais. Professor Guilherme e professor Antônio querem fazer algum comentário sobre essa pergunta, ou a gente pode acumular mais perguntas aqui? Temos a pergunta da professora Maria Érica, da professora Júnia e do professor Nelson Reis. Eu queria falar um pouquinho, Elman, Okay. Complementando o que a professora Cristina já disse, e também pegando um gancho quando o professor Antônio falou aqui que a folk comunicação, a própria teoria está sempre atualizando, né? Ela está sempre trazendo e incorporando elementos novos, né? Ela também incorpora essas novas discussões, né? Esses novos avanços das ciências sociais e humanas, né? E nesse ponto é interessante a gente pensar outros grupos que não são dominantes, né? Como é o caso do próprio feminismo, né? A gente pode citar a questão, por exemplo, da marcha das vadias, né? Que já foi trabalhado na perspectiva da folk comunicação pela professora Karina Wojtowicz e também pela professora Sueli Moore, né? E provavelmente deve ter tido alguns outros trabalhos. Mas, assim, é uma forma de protesto, é uma forma de expressão, né? É uma expressão que utiliza o próprio corpo como ferramenta comunicacional, né? Além de palavras de ordem, de dizeres, de cartazes, enfim. Né? É um tipo de manifestação que cabe análise por intermédio da folk comunicação, né? Assim como outros exemplos de manifestações não tradicionais, como a parada de orgulho LGBT, como a marcha da maconha, enfim, né? A gente tem diversos grupos, né? Seja grupos, né, de minorias sexuais ou de grupos que quer promover um debate político, ativista, ou também, né, de grupos religiosos, né? A gente tem uma infinidade de tipos de festas que podem
ser trabalhadas nessa perspectiva. Professor Antônio, quer comentar alguma coisa? Eu me sinto contemplado pela resposta do Guilherme e da Cristina, essa primeira questão, e eu queria juntar, então, as duas questões que a Júnia e o Nelson colocaram, né? A questão da metodologia da FOC a partir da diversidade de objetos contemporâneos para a pesquisa da comunicação e a questão exatamente dos recursos tecnológicos. Ora, nós estamos exatamente aqui trabalhando com isso nesse momento, mas eu quero chamar a atenção, quero pegar aquele primeiro texto do Beltrão, o ex-voto, né? O ex-voto, que é um objeto, naquela formulação que o Beltrão estudou, na época, era um objeto. Né? Podia ser uma cabeça, uma mão, um braço feito em madeira ou em cera, né? Que o crente, depois da graça alcançada, ele levava este objeto até a igreja, né? E lá ele entregava isso como uma espécie de um depoimento público do que havia acontecido com ele, da sua regeneração, digamos assim. E é por isso que o Beltrão, na época, considerou, inclusive, como jornalismo, né? Porque estava implícito no objeto uma narrativa de recuperação, né? de se tornar... Estou ganhando um cafezinho aqui da minha mulher. Isso aqui é fundamental para não morrer de frio. Né? Uma narrativa de uma regeneração. Agora vamos dar um salto para o ex-voto de hoje. Eu fico aqui na internet, eu vou digitar ex-voto, eu vou procurar, vou ter um trocinho eletrônico aqui, eu vou usar o meu cartão de crédito, vou fazer um ex-voto pago por um cartão de crédito. Quer dizer, acho que esse tipo de coisa, né? É exatamente o que nos interessa. Então, eu estou estudando o passado, que gerou, inclusive, a origem desse estudo todo, dessa linha, e vou estudar qual é a forma dele no presente. Mudou alguma coisa na essência? Não. O que mudou? Os procedimentos. Hoje eu não saio de casa, eu não preciso ir, eu não faço nem depoimento público. Eu faço nem uma justificativa, um agradecimento que se exaure em mim mesmo. Mas isso muda o processo. Então, aqui está o momento da gente, na FOC, começar a estudar isso. Né? Há um tempo atrás, nós tivemos um encontro com alguns colegas do Canadá, e um deles me fazia saber, mas o que tem a ver essa teoria com o Canadá? Eu digo, meu Deus do céu, se vocês não se dão conta que o Canadá é 2 países, o francófono e o anglófono, e que o francófono é considerado pelos anglófonos como de 2ª categoria, então vocês não entenderam o país de vocês. Então, dá para a gente trabalhar, sim, com a comunicação e tentar entender o Canadá a partir disso. A riqueza folclórica que tem o Canadá, nas suas tradições indígenas, francesas, inglesas, e que hoje constitui essa riqueza. Olha, só eu pensar, por exemplo, né, o que é em Montreal, onde eu trabalhei na Rádio Canadá Internacional, né, isso há 30 e poucos anos atrás. Você vai ali no Vieux Montréal, para tomar uma sopinha gratinada de cebola, mas está ouvindo música rap, né? Esses cruzamentos, porque a gente não pode perder de vista isso, né? E encerra a minha resposta aqui. Nós estamos estudando processos de comunicação que refletem questões culturais, políticas, econômicas, sociais, mas são processos de comunicação. É isso que a gente nunca pode perder no nosso horizonte. Eu sempre enfatizo, e a Cristina, aliás, sempre retoma essa ênfase também. Tá? Então, nós temos, sim, muita coisa para estudar. E eu digo para você, cada vez mais, eu acho fantástico como o Beltrão acabou criando um caminho, uma linha de pesquisa, que é exatamente por essa atualização dessa flexibilidade, sim, ela pode se combinar com um sem número de teorias, sem perder a sua própria identidade e dando a sua própria colaboração. Aproveitando para fazer também um lembrete, né, da vasta literatura que já há no nosso site, né, da redefolkcom.org. Então, a folk comunicação, ela se metamorfoseia, não é? À medida que vai progredindo a sociedade, que muda constantemente, não é? A professora Maria Érica, inclusive, fez uma pergunta sobre isso, e o senhor respondeu, assim, um pouco en passant, e também a professora Júnia e o professor Nelson, sobre essas questões das novas tecnologias, e, com certeza,
fazem sentido ainda mais com a sua resposta. Há algum comentário que vocês queiram fazer também, professora Cristina? Sim? Eu E também queria fazer um comentário. só um detalhe, Desculpa. só para deixar... Não, desculpe, eu também digo, porque o professor Osvaldo e também o Flávio Santana estão aqui na fila também para perguntas. Não vos esqueci, tá bem? Eu já ativo o microfone de vocês. Professora Cristina, por favor. Só comentar a pergunta da professora Maria Érica, sobre a questão das políticas públicas para as minorias, né? A gente tem acompanhado aqui um desmonte das políticas públicas de um modo geral, né? Mas principalmente as relacionadas às minorias, né? E até eu tenho um texto, até que eu encaminhei esses dias para o Guilherme, onde eu faço essa aproximação dos campos da comunicação com as políticas públicas, e eu faço a discussão onde esses atores de folk, eles podem ser entendidos no contexto das políticas públicas como atores na arena política, porque esses ativistas principalmente, né, o que o professor Osvaldo trabalha muito, porque esses atores, esses ativistas de folk, eles é que podem negociar e mediar na arena política essas políticas públicas. Agora, por outro lado, não só como um ator, mas todo um movimento social pode ser entendido como um ator nesse processo de políticas públicas, né? Então, o movimento feminista, né? O movimento indígena, a marcha das mulheres, a marcha, enfim, movimento negro. Então, assim, esses atores sociais e essas pressões são grupos de pressão, grupos folk que vão exercer pressão para que haja, então, pelo menos essa discussão, esse agendamento das políticas públicas. Então, assim, a Folkcom pode auxiliar em muito essa discussão das políticas públicas e pode muito assessorar, inclusive, para pessoas que estão diretamente ligados e são outros atores nesse processo, como vereadores, enfim, políticos e por aí vai. Pronto. Me permite, até porque, Cristina, o que a gente normalmente chama de minorias, na verdade, são maiorias silenciadas, né? Exato, exatamente. E também acrescentava que também pela internet, né, eles têm possibilidade de fazer com que as suas reivindicações locais possam ser mais ouvidas, não é? Pela utilização da internet, eles conseguem, inclusive, se organizar, também aprimorarem a sua representação, que dessa vez, eu acredito, pela tese de investigação que eu tenho feito aqui em Lisboa, eles conseguem não apenas retornar a uma investigação, desculpem, a uma representação que são eles quem fazem, né? Mas eu não vou falar sobre a minha tese agora, eu vou passar a palavra para o Flávio, que está aqui na fila, e depois para o professor Osvaldo. Boa noite, conseguem me ouvir? Sim. Maravilha. Boa noite, professora Cristina, Guilherme, professor Osvaldo, Elman, professor Trigueiro, professora Érica, professor Severino. Bom, não vou mencionar o nome de todo mundo aqui, mas é muito bom acompanhar a discussão aqui de casa, mesmo diante desse cenário de pandemia, e como o professor Antônio falou, tem sido bem importante a gente estar discutindo agregando conhecimento, né? Sempre se articulando aí para pensar a comunicação. A minha pergunta, ela parte da minha dissertação. Eu defendi em meados de maio, o Guilherme foi meu coorientador, inclusive, e eu gostaria de saber, já que a comunicação ela questiona as problemáticas da comunicação, ela questiona um sistema vigente, enfatizando que uma elite ela não dá ouvido aos anseios do povo, a partir desses aspectos, eu trabalhei a minha dissertação em uma comunidade pesqueira da região metropolitana de Aracaju, né? E constatei uma situação de exploração muito forte que os próprios ocupantes, em partes, eles se percebem como agentes explorados, mas da mesma maneira não ousam a questionar.
No entanto, o Beltrão, em entrevista à Intercom, inclusive, ele afirma que a comunicação ela não é uma comunicação classista, né? E eu fico me perguntando como uma comunicação questiona esse sistema, questiona esses aspectos, ela ainda é pensada como uma comunicação classista. Então, assim, eu já havia conversado com o Guilherme, já havia conversado com a professora Cristina, né, a respeito, mas agora, eu aproveitando esse momento, eu queria saber o que é que o professor Antônio Hoffeld poderia falar a esse respeito, né? Como é que a gente deve pensar a comunicação e essa relação de classe social, professor. Muito obrigado pelo espaço. Obrigado, Flávio. Professor Antônio, o senhor já responde. Vou passar aqui a palavra para o professor Osvaldo. Professor Osvaldo, consegue ativar o microfone? Já mandei a solicitação. Vai outra. Pronto, agora sim. Estão me ouvindo? Ah. Boa noite. Também quero parabenizar a iniciativa do grupo e as disposições de vocês e agradecer a lembrança do nosso trabalho, meu de Roberto Benjamin. Mas eu queria, como nós temos pouco tempo, eu queria levantar a questão da última parte do Antônio. Ele faz um levantamento muito interessante, que é a questão da atualização da comunicação, constantemente se atualizando. Eu não tenho mais feito trabalho empírico de campo, como fazia, sempre gostei de fazer. A gente vai ficando com as limitações, a não ser a pesquisa empírica a partir nesse novo contexto, que é o contexto da internet, da live, etc. E o Antônio levanta essa questão da atualidade. E por isso eu tenho estudado muito a questão das peregrinações na Idade Média. Até a questão das pestes, está muito na voga isso, mas eu tenho estudado não a peste em si, mas as redes de comunicações existentes dentro das pestes na Idade Média. Eu tenho lido bastante sobre isso. E como era importante essas redes orais, as redes de comunicações, as redes mnemônicas de comunicação, para difundir o processo de avanço nas pestes de determinadas regiões. E lendo um texto de Humberto Eco, A Viagem na Realidade Cotidiana, no livro dele, de 84, ele fala de uma nova Idade Média. Nós estamos vivendo essa nova Idade Média. E essas redes de solidariedade, que nós estamos vendo hoje nos bairros, nas periferias, nos grandes centros, aqui em João Pessoa tem, e são as redes de solidariedade organizadas pelas próprias comunidades nas favelas, nos bairros mais pobres, nos bairros rurais. Aqui eu estou no ponto, na minha casa, em Tabatinga, é um misto de rural e urbano. Você vê essa rede de solidariedade. Era um bom tema para se discutir também dentro da comunicação, nesse contexto atual. Os ativistas do seu bairro, inclusive em ruas. No caso do Rio de Janeiro, eu vi isso claramente, que em determinadas favelas são líderes comunitários para fazer essa rede de solidariedade, por rua, por quarteirão, aquela estratégia do guarda noturno de antigamente, né? Que estão utilizando, inclusive foi citado por um dos líderes comunitários, que estão usando os quarteirões divididos, as ruas divididas, não é? Para fazer essa rede de solidariedade. Eu acho que é um tema bastante interessante para se estudar na comunicação. A comunicação está sempre se atualizando. Ela inclusive, no último texto que eu mandei para Guilherme, que eu fiz uma atualização, que eu fiz uma complementação, eu ressalto isso, a questão da atualização da comunicação. Essa aqui é uma grande estratégia da comunicação, essa questão de estar sempre atualizando. Então, eu perguntaria a vocês, como vocês estão vendo, vocês estão aí na atividade na academia, eu já não estou mais há mais de 10 anos, né? Isso complica um pouco essa minha relação academia e minha leitura, meus trabalhos da atualidade, mas eu tenho visto isso, quer dizer, essas redes orais de comunicação seguindo determinados caminhos para resolver seus próprios problemas. E a gente vê isso nas redes dos peregrinos atuais. Eu estive agora recentemente em Santa Cruz, na Romaria de Santa Clara, né? E via isso, né? Pouco antes de entrar
a questão da pandemia, do Covid, o isolamento no Rio Grande do Norte. Foi meu trabalho de campo foi esse. Peguei vários depoimentos e vejo isso. Eu perguntaria a vocês, não só ao Antônio, eu gostaria de ver a opinião de vocês três. Guilherme, a Cristina e o Antônio, que tem esse mote de a gente estar sempre vendo as coisas na atualidade. Obrigado, então. Ô, Trigueiro, tu mencionasse a Idade Média, as peças, a coisa toda. Eu vou mencionar Portugal, de onde é que veio as Santa Casas de Beneficência, que vieram de Portugal aqui para o Brasil. Né? Você que morou aqui no Rio Grande do Sul uma certa época, aqui em Porto Alegre, tem uma grande Santa Casa, hoje evoluiu para uma instituição hospitalar fantástica, mas nasceu como uma ação popular, comunitária dos portugueses que aqui viviam, que não esperavam ter a possibilidade. E eu estou orientando uma tese de doutorado de um colega nosso aqui na FAMECOS. Ele é gozado, ele é meu orientador, mas é meu chefe no departamento de jornalismo, o professor Fábio. Ele está fazendo um trabalho sobre rádio comunitária na favela do Rio de Janeiro. E não é a rádio de milícia, não, é rádio de população, do povão. Né? Eles se organizam, fazem uma rádio pela internet, para avisar exatamente, inclusive quando tem esses problemas com polícia, com milícia, coisa desse tipo, avisar se uma chuva, por exemplo, está tendo problema, né? E assim por diante. Eu acho que essa questão comunitária ela é fundamental, é esta auto-organização. Mas veja, de outro lado, se eles fizerem só entre si, eles correm o risco de ficar fechados no seu grupo. Então, me parece que há sempre um segundo aspecto, que é se comunicar entre si, sim, isso é necessário, mas também conseguir mandar uma mensagem para o grupo externo. Aliás, a Cristina falou no interno, no externo, eu acho exatamente, porque senão eles vão ficar no seu gueto. Né? E isso daria para pensar, por exemplo, vamos pegar o início da Alemanha nazista, se vocês quiserem, ou a França anti-judaica do final do século XIX, com o caso Dreyfus, a comunidade judaica, por exemplo, em relação à comunidade não judaica, a comunidade católica, ou outros segmentos, né, os mais variados possíveis. Eu acho exatamente importante isso, se a gente não perder o fio de que nós estamos sempre estudando a comunicação. Como é que esses grupos se organizam no sentido de trocarem mensagens entre si e mandarem mensagens ou receberem mensagens. Como é que eles leem? É interessante a gente pensar, e aí tem a teoria da recepção. Né? Se você leva em conta, na teoria da comunicação, sempre a ideia, o sentido final de uma mensagem é o receptor quem dá, como é que essas comunidades traduzem aquilo que chega? Eu sempre me lembro de um folheto de cordel que eu comprei lá no Recife, isso faz muito tempo, que foi um dos primeiros casos de corrupção administrativa, né, chamado crime do colarinho branco, né, que realmente foi documentado, foi preso, enfim, o Ministério Público, e que envolvia um senador. Né? Agora, você imagina, falar de corrupção, já essa palavra é complicada de dizer. Né? O que o folhetinista de cordel lá no Recife fez? O senador caloteiro. Pronto, todo mundo entendeu. Olha a palavra. Caloteiro sintetizou a coisa toda, né, Maria Érica? É isso aí. Então, eu acho que estes são os processos maravilhosos da gente estudar e de compreender essas, entre aspas, traduções que se faz. Ô, Flávio, a tua questão é o seguinte, tu está me criando um problema com o Guilherme. Se o Guilherme foi o teu orientador, como é que eu vou querer agora contestar o Guilherme ou acrescentar qualquer coisa com o Guilherme? Não me cria problema, rapaz, não dá pé. Não, mas eu acho que a tua questão é interessante, sim. Eu acho que complementa um pouco com o Oswaldo, né? Eu acho que, pelo contrário, eu acho que nós temos uma possibilidade com a Folk de trabalhar muito fortemente com esses segmentos, né? E, sobretudo, de fazer com que eles... Porque, veja, esse grupo de pescadores, certamente, eles tinham certa percepção, mas eles, o Marx já dizia isso, eles assumem o discurso da burguesia, da classe maior. E eles incorporam essa imagem desqualificada que os outros dão para eles. E um dos processos que a gente pode ajudar exatamente é isso, é fazer com que eles não só tenham a autoimagem, quanto valorizem a autoimagem.
Aliás, não é por nada, né, que o Beltrão usou a teoria do folclore do carneiro, e por isso mesmo teve problema com a polícia depois na época e nunca pôde publicar a tese dele, que nós viemos a publicar aqui na PUC depois em 2001. Né? Porque exatamente ele entendeu que tem sim um problema. Veja, não é uma teoria de classe, ao contrário, é uma teoria que quebra as classes. É uma teoria que justamente vai romper essa divisão classista que, enfim, né, a partir de 1789 a gente acabou constituindo, né, que foi denunciada pela teoria do Marx. O Beltrão não é marxista, evidentemente, né, até pela formação cristã dele, mas ele compreendeu muito bem que na teoria marxista tem alguns elementos que nos permitem identificar essa organização social empestada, se vocês quiserem, vou usar esse termo, e que isso tem que ser quebrado. E um dos modos de quebrar isso é exatamente que esses segmentos marginalizados e desqualificados pelos outros, né, vençam essa desqualificação e tenham a sua própria imagem como valor implícito deles, né, que às vezes é até melhor, mas não precisa nem ser necessariamente melhor, desde que seja no mesmo patamar, né, tão bom quanto as outras imagens. Acho que a internet tem possibilitado muito isso, né? Professora Cristina, professor Guilherme, querem fazer algum comentário? Você também que está em casa, pode mandar. Vou voltar a repetir. Pode mandar suas perguntas, pode perguntar aqui diretamente, se alguém quiser perguntar, tá bem? Professor Guilherme? Primeiro, eu só queria fazer um adendo, Antônio. Você nunca me embaraça, muito pelo contrário, só ajuda a esclarecer as coisas. Enfim, quando eu conversei com o Flávio sobre a questão da comunicação classista, eu entendi que quando Beltrão disse isso na década de 80 para a Intercom, é que ele estava preocupado que o termo marginalizado, né, que, como eu disse, ele pode ser entendido em múltiplas perspectivas, mas a perspectiva que o Beltrão adotou foi a de Robert Park, é que ele estava com receio que a comunicação fosse entendida apenas, né, no viés de lutas de classe, né? Mas claro, eu creio que em momento nenhum ele tenha desprezado que a classe social seja um dos fatores que contribui para um certo tipo de não voz, né, digamos assim. Mas que, para além dos fatores de classe, outros fatores são interseccionais, né, a este processo, né, seja o fator racial, o fator de gênero, enfim, diversos outros fatores que a gente pode elencar. Né, pegando a questão do Trigueiro, né, sobre as redes de solidariedade, né, a gente tem visto a importância desses ativistas midiáticos locais, né, que atuam onde muitas vezes o poder público não chega. A gente vê grandes redes de solidariedade com doação de alimento, ou com mutirão para fazer limpezas e higienizações de ruas, né, especialmente nos locais cuja o processo de habitação é um pouco complicado. Né? E pensando também, né, nesse novo segmento tecnológico, né, pegando a teoria do professor Severino Lucena, que nos acompanha aqui do Folk Market, né, a gente vê um processo de transformação, né, muito grande deste fenômeno, né, agora com as lives. Né? A gente teve a live de São João, teve live disso, live daquilo, né, e as empresas readequando, né, a sua marca, o seu posicionamento, enfim, para se fazer presente nesse novo processo. Né? Naturalmente, que a gente pode fazer a leitura disso no âmbito da comunicação, da comunicação e do folk marketing. Até, professor Guilherme, só um comentário também, que no nível da comunicação de saúde também foi muito interessante nesse processo da pandemia do Covid-19, essa tradução que o professor Antônio fala para poder chegar à pessoa que geralmente não entende o que é curva de contágio ou distanciamento social, ou o que é realmente essa doença, não é? É muito interessante esse fator, inclusive,
essas traduções feitas a nível do cordel e também das rimas dos trovadores, né? E como é que isso tem sido feito também no hip hop, que são temas que com certeza vão estar nas nossas próximas lives, não é, professor? Mas a professora Cristina queria fazer... E também, Elmo, só para completar, né, utilizando tanto os meios tradicionais, como as próprias rádios, né, como também bicicleta com caixa de som acoplada, né, enfim, isso aqui no interior da Bahia, por exemplo, a gente pode verificar. Exatamente. Guilherme, não é só no interior da Bahia, não. Voltou isso com toda a força. Um negócio de bicicleta com caixinha de som e carroça com caixinha de som. Eu estou vendo aqui de volta, olha, coisa que eu não vi há muitos anos. A professora Karina colocou, inclusive, a professora Cristina já lhe dou a palavra, peço desculpas. A professora Karina colocou uma pergunta também lá no Instagram, e acho que já foi um pouco respondida aqui, foi diluída nas vossas respostas, mas eu vou também lê-la. Quais são os desafios metodológicos da pesquisa em comunicação hoje? A partir das contribuições apresentadas pelos convidados, quais são os avanços observados nas pesquisas de campo? Eu acho que já foi um pouco respondida, mas se aí tiver algum comentário, a professora Cristina já tinha a mão levantada, não é? Eu só queria comentar a respeito do que o professor Oswaldo falou, né, que dessas redes de solidariedade. Eu conversava um tempo atrás com a professora Maria Érica, da gente pensar, não sei se mesa, um evento, um e-book, enfim, eu já comecei a escrever. Assim, folk comunicação na pandemia com o pandemônio, né? Então, porque eu tenho muita curiosidade, além dessas redes de solidariedade, que isso é uma rede comunicativa, claro, uma rede folkcom, né? Que eu acho que vale a pena a gente estudar. Eu acho que cada um de nós podia focar nisso, porque assim, a folk comunicação nesse processo pandêmico aí e do pandemônio tem trazido muita contribuição, né? Então tem ações, né, voltadas a políticas públicas, a ações solidárias. Eu queria muito ver, como você falou, Elmano, cordéis. O que os cordéis estão falando sobre Covid, né, sobre coronavírus? Eu tenho muita curiosidade sobre isso. Não sei se alguém já conseguiu, comprou, já teve acesso. Então eu acho que vale a pena a gente se dedicar em algum momento a refletir sobre isso, a trazer esses processos de folk comunicação nesse momento, né? Acho que até professora Cristina, só um momentos, parênteses, peço desculpas. Quando eles pensavam que o cordel estava esquecido, que era uma tradição do passado, eles retornam com tanta força, né? Sim, sim. Os cordéis, as charges, né? Então, assim, tem muito material que eu acho que dá para a gente dividir em momentos de conversa para a gente pensar a pandemia e o pandemônio, sabe? É isso, obrigada. Alguém ainda quer fazer algum comentário? Estou vendo que o nosso tempo aqui já foi mais que estendido. A professora Maria Érica está ali com a mão colocando algum comentário. Quer fazer, professora? Não. Tá bom, olha, já está tímida. É uma pessoa que comunica muito. O professor Severino não está mais aqui. Alguém quer fazer um comentário? O professor Trigueiro? Sim, vou ativar. É isso? Porque minha assessora é a Rosinha, ela foi ali, eu fico meio baratinado esse negócio. Ela apareceu aí te assessorando. É só para colocar aquela questão da rede de solidariedade que o Antônio levantou, que eu vejo, não sei se estou certo, que a rede de solidariedade ela é diferente da comunicação comunitária alternativa dos anos 80, 70, 80, no início de 90, que era uma comunicação em oposição à comunicação hegemônica. E, para mim, eu não vejo esse sentido nessa rede de solidariedade agora. São redes de comunicação, de negociações entre esse mundo interno e esse mundo externo. Estão sempre nessas negociações. Então, eu me coloco nessa linha que vocês, tanto a Cristina como o Antônio, colocam. Eu não vejo como uma de resistência ou de oposição à rede hegemônica de comunicação, à rede midiática de
comunicação. Eu vejo como um processo de negociação. Não sei se estou correto. Aquele que eu tenho observado isso é a partir do que eu estou vendo na mídia. Não estou em campo pesquisando, talvez como a Cristina e o Guilherme estão fazendo. Então, é esse eixo que eu queria colocar, que são redes de negociações entre esse mundo externo e um mundo de exterioridade, né? Eu coloco, inclusive, no meu artigo que eu mandei para o Guilherme, vai ser publicado, eu falo isso, a comunicação da interioridade e da exterioridade, esse processo permanente de negociação que nós estamos vendo na comunicação na atualidade. Era só isso mesmo. Obrigado, irmão. Alguém, então, para mais uma última pergunta? Ou comentário? Então, vamos terminar por aqui, professor Guilherme. Quer fazer um encerramento? A professora Cristina, o professor Antônio, algumas últimas palavras? Bom, eu gostaria, né, de agradecer a todas e todas, né, que estiveram conosco aqui na sala do Zoom, no Facebook, né, no Instagram da Rede FOCCOM. Né, eu queria convidar a todos para conhecer o nosso site, né, e conhecer as atividades da Rede FOCCOM, né, entender um pouco o legado do professor Luiz Beltrão, do professor José Marcos de Mello, do professor Roberto Benjamin, né, e de tantos outros expoentes da FOC Comunicação, né, entender essa forma, né, que o Beltrão falou um pouco esquisita, né, mas que é a forma que está presente e atual na nossa sociedade, né, inclusive agora em épocas de pandemônio, né, e me coloco à disposição, né, de todas e todos para esclarecer qualquer tipo de dúvida, né, vocês me acham nos perfis da Rede FOCCOM. É isso, grato, um grande abraço a todos, né, eu vi alunos meus aqui da UFRB acompanhando, um beijo para todos eles, Sâmia, Dani, Cícero, que passou por aqui também, Adriana, minha amiga de Juiz de Fora, enfim, um grande abraço a todo mundo. Professora Cristina, professor Antônio, alguma palavra de encerramento? Eu só queria quero só mandar um beijo para agradecer. Rosinha, tá, Oswaldo? Um beijo para Rosinha. Um beijo para Rosinha também. Um beijo para o Fábio Corniani. Um beijo para todos. Obrigada, gente. Achei que muito importante isso. Vamos continuar nossas conversas aí nos cafés de FOCCOM, né? Acho que vale a pena, como o Guilherme falou, uma releitura dos textos, não só do Beltrão, mas de todos nós que temos refletido, atualizado, aprimorado, revisto, enfim. Amamos essa rede, amamos essa FOCCOM. Muito obrigado, então, à presença virtual de todos e todas. Quero registrar aqui que foi mais ou menos registrada a presença de 30 pessoas entre todas as plataformas, contando com o Facebook, o Instagram e aqui diretamente no Zoom. Você que teve paciência de nos acompanhar todo esse tempo, a gente já tem essa média agora de 20 pessoas. Então, muito obrigado pela sua audiência, por ter ficado conosco. Aguarde as novidades no nosso site, no redfoccom.org. Então, até o próximo encontro. Mais uma vez, obrigado a todos e todas os que estiveram aqui, professor Guilherme, professora Cristina, professor Antônio, os outros professores que são a lista enorme e são ótimas leituras para que você possa entender a FOC Comunicação. Muito obrigado.